Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa terça-feira, 27 de junho de 2023, aconteceu em São Paulo uma manifestação em apoio às lutas e aos manifestantes de Jujuy, no norte da Argentina. Essas manifestações são extremamente importantes, né, e emblemáticas no contexto do nosso continente, né, são um exemplo a ser seguido, né, em boa medida, porque diz respeito a uma luta para evitar que a região seja ainda mais explorada, né, pelo imperialismo, pelas multinacionais e pelo próprio Estado capitalista da Argentina, né, para que Jujuy seja explorada, porque é uma região que é rica em minerais e principalmente lítio, né, que é muito usado aí como matéria-prima de baterias. E teve uma série de protestos aí que começou com lutas por salários, né, questões trabalhistas aí que a polícia do governador Morales reprimiu, né, e teve decreto antiprotesto que foi derrotado, né, depois de muita luta, né, uma luta forte dos trabalhadores. É, e é uma luta aí que já foi somando movimentos indígenas, populares, e classe trabalhadora em peso, né? É uma coisa importante de ser notada que está acontecendo, e isso independentemente das direções, né, burocráticas aí, de esquerdas, inclusive. É, o que é importante de ser dito, né? E estão tentando criminalizar manifestações contrárias à rapina que o imperialismo faz na América Latina. Basicamente é isso, né? E enfim, essa repressão aí, essa escalada autoritária, vai ser tudo melhor explicado nas entrevistas, né, que a gente conseguiu pegar, que vocês vão ouvir, mas vale pontuar aqui que no dia 20, semana passada, o dia da bandeira, teve uma repressão muito forte, com dezenas de pessoas feridas, detidas, né? Então é importante a gente prestar toda a solidariedade a essa luta, né? E vale dizer também que nessa escalada de autoritarismo, o governador aprovou uma reforma constitucional de forma secreta, né? Porque é assim que a suposta democracia funciona no capitalismo, né? Mas é uma reforma constitucional que limita muito as liberdades democráticas, né? E de forma que facilite o trabalho das multinacionais aí que vão saquear o nosso país vizinho. E, enfim, todo o apoio aí a esses lutadores, né? Uma luta que também é muito parecida aí com o marco temporal no Brasil, como inclusive foi dito em algumas entrevistas. E é isso, fiquem agora com o, os manifestantes que estavam presentes no ato de hoje. Eu tô com a Beth do PSTU aqui. Eu queria saber, primeiro, como vocês estão encarando essas repressões aí que estão acontecendo, esse autoritarismo contra as manifestações de Jujuy, né? E se vocês veem um papel do imperialismo, né? Nessa disputa por recursos naturais na América Latina, né? Se Jujuy tem relação com isso, com o marco temporal. E qual o caminho para vencer isso, essa luta? Sí, como você diz, realmente es un ataque, certo, das grandes extrativistas, las multinacionais, certo, fundamentalmente pelo lítio, pela privatização do lítio e pela privatização da água, que exige muito a extração do próprio lítio e de alguns minérios, exige muita água. Então, realmente, despojar das terras a los povos originarios, a los indígenas, tanto aquí en Amazonía como en un triángulo do litio, que es Chile, Bolivia y Argentina, el norte de Argentina, la cordillera dos Andes, ¿cierto? Es justamente el objetivo de estas grandes extractivistas multinacionales, ¿cierto? Que son
o imperialismo, certo? Com um desses tentáculos de povo, certo? Na América Latina. E eles estão atacando todos os nossos recursos naturais. Para a extração, certo, de o lítio, neste caso, não? Especificamente com o que acontece no Jujuy. Mas ele quis colocar, estamos falando de um governador do norte, certo, da província de Jujuy, estamos falando do governador de Morales, que é um governador do macrismo, da direita, na Argentina. E este governador, ele quis colocar as mudanças e entrega para o capital chinês e o capital americano a través de uma constituinte na província. Y él aplicó, él llamó a la constituyente y fueron todos los sectores populares, dirigentes de todos los sectores, está esa constituyente. ¿Y qué aconteció? Na realidade, ele queria reformar, mas justamente para entregar ao capital privado, certo, as terras e a exploração do lítio. Já tinha recebido 400 milhões de dólares de um grupo, de umas multinacionais chinesas. Então, é o que se sabe, mas recebeu muito mais. Então, essa é a realidade. E quando ele, o primeiro que faz é mudar a Constituição e as 300 terras indígenas que hoje protegem os recursos naturais na Cordilheira dos Andes, no norte, ele quis tirar e deixar só menos de 70, unas 60 y poco terras reconocidas para los indígenas. ¿Lembra algo aquí en Brasil? Un marco temporal. Uma situação muito, muito parecida. Então, só que lá é o povo Aymara, mas aqui é o povo Guarani, aqui, certo? Nesta região, e Yanomami lá na Amazônia, não? E é a mesma situação, Então, nós temos, certo, um ataque, sim, das multinacionais extrativistas mineiras em todos os nossos povos que vêm pelo lítio, mas também por todos os nossos recursos naturais. Entendi. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Verônica, da Liga Internacional Socialista e da Revolução Socialista, né? E eu queria saber como vocês estão encarando aí a repressão que vem acontecendo em Jujuy, né? Essa escalada autoritária aí dos últimos dias contra a manifestação legítima, né? Que é uma manifestação contra o imperialismo, né? Feita por gente de baixo, né? Contra a burocracia sindicais e tudo. Então eu queria saber como vocês estão vendo essas manifestações, se vocês encaram assim, né, com o enfrentamento ao imperialismo que quer saquear recursos da América Latina, e qual é o caminho de luta para vencer essas mobilizações e não passar esse monte de ataque. Então, eu sou argentina, eu conheço bem como funciona o aparelho repressivo lá na Argentina, mas é evidente que tem avançado, né? O projeto de extração extrativista que vai acompanhado de um projeto de ajuste brutal para a classe trabalhadora. Esses dois objetivos só podem ser concretizados com mais repressão, porque o povo argentino responde, o povo argentino luta. Existe um processo de luta muito avançado nos últimos meses, que tem a educação na frente, com professores e professoras no país inteiro. E em Jujuy e Salta, nos últimos meses, foi um processo mais avançado que em outros lugares. Por isso, não é à toa também que hoje Morales, com essa reforma constitucional, tente... O objetivo principal dessa reforma, né, é ajustar ainda mais os mecanismos repressivos para evitar qualquer tipo de mobilização e de organização, né?
Claro que também isso tem um objetivo que não é só reprimir os trabalhadores que lutam por seus direitos e conquistas como os trabalhadores da educação, sino também garantir a exploração capitalista imperialista das multinacionais extrativas do lítio, principalmente, que hoje estão com esse objetivo na frente, né? Mas o que eu vejo é que, se bem existe um avanço repressivo, e que não é só da ultradireita, os setores da direita como Morales, sino que também o governo federal aplica, digamos, avança na repressão, mas isso existe porque existe resposta do povo, porque existe mobilização. A classe trabalhadora argentina está se mobilizando e vai responder, não vai ser um processo tranquilo, e Jujuy apenas é uma demonstração do que vai acontecer no próximo período, de muito convulsionado, de grandes processos de mobilização e repressão também, obviamente, por parte da burguesia e seus governos. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Oz, do POR. Queria saber como vocês estão vendo essa escalada de repressão, de autoritarismo aí na província de Jujuy, né, Jujuy, na Argentina. E eu queria que vocês também, você falasse se vocês veem relação entre o marco temporal, né, e o que está acontecendo lá, porque tem a ver com a questão indígena, de roubo de terras para o imperialismo conseguir saquear recursos, né? Então eu queria saber se tem uma relação aí com o marco temporal, se é possível fazer isso. E além dessa relação com o marco temporal, eu queria saber se vocês veem essa luta como uma luta de baixo, né, contra as burocracias, ou se vocês acham que é uma luta que as burocracias estão participando também. Bom dia, os camaradas do mesmo debate e quem vai ouvir, né? A situação na Argentina é muito grave. A situação na Argentina é bastante grave. Lá você tem uma situação do governo peronista que tem estreitas relações com o FMI, né? Uma série de empréstimos, de acordo, que colocou o país completamente submetido ao imperialismo. Você tem uma decomposição geral do capitalismo, das condições de trabalho, e foi isso que movimentou inicialmente os trabalhadores lá na Argentina. Primeiro os professores, né, por conta das suas condições de salário, de vida, e depois outros setores que também foram atacados. Você tem uma situação lá que o governo da província de Jujuy está aprovando uma nova legislação, né, uma nova constituição, que garante os interesses dos capitalistas, principalmente do setor do lítio, e em detrimento aos interesses dos trabalhadores. Essa nova legislação, ela também ataca os povos originários, né, e eles se movimentaram também. Então é importante a gente perceber que essa mobilização em Jujuy, ela está expressando as tendências mais profundas de decomposição do capitalismo e de necessidade da luta dos trabalhadores. E isso não se manifesta só na Argentina, né? Isso é no mundo todo. Todos os lugares a crise capitalista avança, e os governos, junto com as burocracias, né, sindicais, com os governos tanto federais quanto os governos regionais, eles atacam os trabalhadores. Aqui no Brasil a gente está vendo uma condição muito parecida, porque você não tem o acordo com o FMI, mas você tem o governo se submetendo completamente ao capital financeiro, com um arcabouço fiscal, né? Você tem também o marco temporal, que também está atacando as comunidades indígenas, né, os povos originários. Então você tem uma situação parecida aqui no Brasil. Por isso o POR, tanto o POR aqui no Brasil quanto o POR da Argentina, está fazendo uma campanha lá para generalizar essa luta, né, e a gente está fazendo a campanha aqui para poder trazer essa luta para cá. Acho que tem uma ideia importante que vale a pena colocar aqui rapidamente, é que os governos, eles estão unidos para atacar as condições de vida dos trabalhadores, seja governo de extrema direita, seja governo de direita, ou inclusive os governos de centro e de centro-esquerda também, né? Estão unidos para atacar os trabalhadores. Lá você vê o governo peronista
né, no governo federal, e o governo de Morales na província de Jujuy. Aqui você tem o governo de São Paulo, um governo ultradireitista do Tarcísio, e você tem o governo nacional reformista do PT. Todos eles com medidas de ataque aos trabalhadores. Eles estão unidos, a gente precisa colocar isso. E essa união se dá por quê? Porque todos eles, seja direita ou esquerda, são governos burgueses. A gente tem que entender os conteúdos de classe desses governos. É governo burguês que está defendendo os interesses capitalistas contra os interesses dos trabalhadores. Nesse sentido, a gente não pode lutar contra um e querer proteger os outros, como faz a burocracia sindical, né? Não dá para lutar contra um sem lutar contra o outro. Tem que lutar contra todos os governos burgueses, organizando uma frente de luta, de oposição revolucionária aos governos burgueses. No nosso caso aqui é uma frente de oposição revolucionária ao governo Lula. Por fim, essa manifestação que está acontecendo aqui hoje, ela tem dois caráteres. Em primeiro lugar, repudiar a repressão estatal, a repressão violenta contra os manifestantes, a legislação que está sendo colocada lá que proíbe as manifestações, que proíbe as reivindicações dos trabalhadores. E, por outro lado, essa manifestação tem o conteúdo de que a gente precisa assimilar a luta que está sendo feita lá e trazer ela para cá. O Poller está apresentando um manifesto hoje com o seguinte título: o melhor apoio à luta dos trabalhadores indígenas de Jujuy é organizar a luta no Brasil por um programa próprio dos explorados. Então essa é o segundo caráter dessa manifestação: organizar uma luta pelas nossas reivindicações aqui, com um programa próprio da classe operária e dos demais trabalhadores. Hoje à noite vai ter uma plenária nacional contra o arcabouço fiscal e o marco temporal, chamado por diversas organizações. Temos que colocar força, temos que apoiar, temos que divulgar essa plenária, porque é um ponto de partida para uma luta que a gente precisa fazer aqui no país. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Carol Ucha do MES, acabou de fazer uma fala aqui no ato, e eu queria saber como vocês do MES estão vendo essa escalada autoritária, contra os protestos aí legítimos em Jujuy, e se vocês veem em relação com o imperialismo, tá aí querendo extrair recursos naturais da América Latina, e aí no Brasil tem o caso do marco temporal, que talvez seja análogo. Vocês acham que existe essa relação aí do imperialismo querendo passar a todo custo na América Latina esse tipo de lei para extrair recursos naturais? Olá, me apresentar, eu sou a Carol Ucha, sou da Comissão Internacional do MES e sou também da Executiva Estadual do PSOL do Estado de São Paulo. Eu acho que tem muita relação. Na verdade, o problema na Argentina, ele inclusive é anterior ao que vem acontecendo em Jujuy, a gente vê a Argentina sofrendo com uma questão inflacional muito grave, a classe trabalhadora vem sofrendo e perdendo direitos. Isso tem a ver desde o governo anterior ao Fernandes, que era um governo de direita, e que acabou abrindo os braços e o governo para a entrada do FMI. E, inclusive, o Alberto Fernandes não conteve, e não é que não conseguiu, acho que não teve uma tentativa de se afastar do FMI. Então, quando as grandes empresas mineradoras, que inclusive estão tendo força agora na Argentina, mas tem força em outros países, como é no Peru, por exemplo, que tem uma luta histórica contra as mineradoras, quando elas têm esse poder, tem tudo a ver com o imperialismo, tem tudo a ver com uma divisão de classe, uma divisão entre uma luta a favor do capitalismo, e eu acho que a esquerda precisa cumprir um papel muito fundamental no sentido de ser contra o capitalismo. Então, hoje, quando a classe trabalhadora argentina sai às ruas, principalmente em Jujuy, em defesa dos povos indígenas que estão sofrendo na pele a questão da exploração do lítio nas suas terras, isso é uma defesa da classe trabalhadora pelos povos indígenas, pelas mulheres, por esses setores que são mais oprimidos pelo capitalismo hoje em dia. Então, acho que de fato tem tudo a ver, e eu acho que é muito importante que exista uma esquerda revolucionária, que não é a esquerda que hoje governa a Argentina, é muito importante dizer isso, porque, infelizmente, a reforma constitucional da província de Jujuy, que foi aprovada pelo legislativo de Jujuy, ela foi aprovada com a ajuda da esquerda próxima a Alberto Fernandes. Então é importante que uma esquerda revolucionária esteja fazendo
resistência, esteja junto com os povos indígenas originários, que esteja junto com os professores, que também já estavam indo às ruas em Jujuy pelo aumento salarial, mas é importante que estejam todos juntos para tentar barrar o avanço da direita, para tentar barrar o avanço do imperialismo na Argentina, mas não só na Argentina, como em toda a América Latina e no mundo todo. Porque, infelizmente, hoje a esquerda que governa a Argentina, representada pelo Fernandes e pelo kirchnerismo, se demonstraram estar contra a classe trabalhadora e os povos indígenas quando eles aprovaram uma reforma que não só abre espaço para que as terras dos indígenas sejam exploradas por conta do lítio, mas também abre espaço para que as manifestações de rua, as manifestações urbanas sejam mais criminalizadas e tenha mais repressão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Fábio, da CSP com Lutas, também é do PSTU, mas vai falar pela CSP no caso, né? E eu queria saber como vocês estão encarando aí a mobilização dos trabalhadores no meio desses ataques, né, e dessa escalada da repressão que está acontecendo, esse pretexto bem perigoso aí de proibir manifestações, de restringir, né, cada vez mais, e qual o caminho de luta que você vê, não só para Jujuy, né, mas que exemplos a gente tira para o Brasil também, na questão do marco temporal e outras lutas? Não, eu acho que primeiro, a luta em Jujuy é uma luta muito interessante, porque ela foi iniciada pelos professores, servidores públicos do Estado, e se combinou com a luta dos povos originários. Que luta é essa? É uma luta que envolve tanto enfrentar planos do FMI, como enfrentar o saque que as mineradoras canadenses, americanas e chinesas estão promovendo em toda a América Latina. Então, o que eu vi como uma coisa muito importante foi essa unidade entre os povos originários e a classe trabalhadora, porque isso é a força que pode mudar não apenas Jujuy, mas todo o país. Então, essa mobilização ela depois se estendeu até Buenos Aires, e o que nós da CSP com Lutas enxergamos é o potencial dela, porque ela é mais um momento da luta de toda a classe trabalhadora e dos povos originários da América Latina, da gente poder construir uma unidade de toda essa classe trabalhadora para promover uma segunda libertação da América Latina, o que necessariamente só vai ocorrer se a classe trabalhadora e os povos originários estiverem à frente disso. E desta forma a gente vai conseguir se livrar do FMI, dessas mineradoras, e toda a riqueza que existe no nosso continente, ela vai poder ser usufruída pela classe trabalhadora para viver com dignidade. É nessa perspectiva que nós apostamos, que é uma perspectiva socialista. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Victor Artabia, do Socialismo ou Barbárie, fez uma fala aí também. E eu queria saber como vocês estão vendo a escalada do autoritarismo, né, o aumento do autoritarismo contra os protestos legítimos de Jujuy, e se vocês veem em relação do imperialismo, né, com essas leis aí que estão sendo aprovadas na Argentina, né, para facilitar a extração de recursos naturais. E qual o caminho de luta que vocês veem para vencer? Bom, primeiro a gente acha que é muito preocupante a repressão do governo de Morales contra os protestos, porque sem dúvida coloca uma señal de repressão diante todas as mobilizações do povo na Argentina. Isso acontece não somente na Argentina, também aconteceu no Peru recentemente há alguns meses, e em outros países da América Latina, diante cada mobilização, os governos, sejam de direita, sejam de centro, socialdemócratas, cada vez mais reprimem e reprimem mais. É como uma constante, não? E a gente acha que é importante que todos os movimentos sociais, a esquerda, não fique passiva diante desses ataques antidemocráticos. No caso do Jujuy, além disso, além da repressão antidemocrática, também há uma relação com o tema do imperialismo, como é o tema da exploração dos recursos naturais e o tema do lítio. Então, todo esse projeto anticonstitucional da reforma que o governo de Moraes pretende impor é para entregar esses recursos naturais às grandes companhias transnacionais. Então, já também há alguns anos aconteceu uma situação na Bolívia, não sei se lembram, com o tema do golpe de Estado, que foi também promovida tive apoio de setores do imperialismo, como Elon Musk, as grandes companhias transnacionais, por o tema do lítio. E, bom, é como parte dessa lógica
do extrativismo, de explorar e explorar a América Latina, e frente a isso, diante disso, é importante que todos os movimentos sociais, a classe operária, as organizações sindicais, a esquerda, comece a organizar a luta pela defesa dos recursos naturais, contra a exploração do imperialismo, mas também contra os ataques dos governos burgueses nos nossos países. Entendi. Beleza, obrigado.